Olá, bom dia. O A Notícia de Frente está no ar. Hoje, quinta-feira, dia 5 de dezembro. Aqui ao meu lado, eu tenho o prazer da companhia do professor Lorenberg e do Lúcio Sorge. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, telespectador. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Eu quero começar falando da CPI da fake news, começar a notícia de frente de hoje, destacando uma fala da deputada federal Joyce Hasselmann. Eduardo Bolsonaro é um dos líderes dos ataques virtuais, disse ela à CPI. A deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, acusou o deputado Eduardo Bolsonaro e o chamado Gabinete do Ódio de liderar os ataques virtuais nas redes sociais feitos contra pessoas consideradas inimigas da família. A denúncia foi feita durante a sessão do seu depoimento na CPMI das fake news, que aconteceu ontem, quarta-feira. Ela disse o seguinte, abre aspas, Eduardo está amplamente envolvido e é um dos líderes desse grupo que chamamos de milícia virtual, disse a deputada. Joyce também contou como seria o método utilizado nesses ataques. Segundo ela, escolhe-se o alvo, combina-se o ataque, entram pessoas de verdade e depois os robôs para disparar as mensagens. A estratégia aí é boa, né? É. Olha, de qualquer forma. Pois é. E ela sabe de todo esse esquema, né? É bom a gente destacar aqui, ela fala isso tudo na CPI, na CPMI das fake news, e ela poderia ter denunciado isso antes, já que ela é do PSL, um partido que ganhou aí uma adesão muito grande, porque além de ser o partido do presidente Jair Bolsonaro, era, né, pelo menos, mas porque levantou a bandeira anticorrupção, a bandeira de combate à corrupção. Isso aí, se ela sabia do esquema e deixou passar, é corrupção também. Sem dúvida, Nayara. Sem dúvida que é. Agora, mas, olha, é preciso que a CPI desta fake news traga bons resultados. Por que eu estou falando isso, amigos? O papel da CPI não é tão somente investigar, não é tão somente apresentar culpados, mas apresentar saídas para que nós possamos solucionar uma série de questões. Por exemplo, denúncias falsas, inverdades sobre o candidato A, B ou C, e ela se reproduz, e aí você tira a visibilidade do outro, você deixa o outro numa situação muito mais difícil do que se tinha num debate, num embate comum e natural. Por isso que é preciso que a CPI traga, de fato, resultados convincentes. Porque nós temos a fake news, nós temos as fraudes feitas virtualmente, mas nós temos uma justiça eleitoral na era analógica, uma justiça eleitoral que não consegue acompanhar, e é muito difícil acompanhar mesmo, esse avanço tecnológico que é bom, mas não nesse sentido de você reproduzir cada vez mais falsas notícias, de reproduzir inverdades, e o debate, o embate, a discussão mesmo de ideias não virão. E olha, e a deputada Joyce Hasselmann, ela também acusou o emprego aí de R$500 mil em dinheiro público para os ataques de perseguições, de desafetos da família Bolsonaro, no caso, incluindo a utilização daquele gabinete do ódio, que ela mesma falou que está instalado, né, que estaria instalado lá dentro do Palácio do Planalto. E aí ela dá mais detalhes. De acordo com a deputada, para cada um disparo por robôs, uma hashtag gasta R$20 mil. Gasta-se R$20 mil. E aí ela também diz o seguinte, que as publicações são pautadas e influenciadas por políticos. Eduardo e assessores ativam as militâncias políticas. Muitos perfis são fakes para dificultar a responsabilização desses conteúdos, na realidade dos autores desses conteúdos.
e a expansão para a vida real é feita por robôs, disse a deputada Joyce Hasselmann. É esse o nível, não é? O nível da política brasileira. Assim, infelizmente, bem rasteiro, né? Bem lá no subsolo, não é isso? Pelo que ela está dizendo aqui. com certeza. Não é? Agora, como a Nayara colocou, podia ter denunciado antes, não é, deputado? Sim, Se a sujeira é tão grande assim, devia ter denunciado antes, né? Não precisava esperar ser contrariada politicamente. Não Pois isso? ela cita aí também que contratou peritos, né, que foram acionados por ela e os peritos, enfim, identificaram que existe mais de 1 milhão e 400 mil seguidores robôs no perfil do Twitter do presidente Jair Bolsonaro e 775 no de Eduardo Bolsonaro. Então, ela também diz que muito desse trabalho foi feito através de peritos. Agora, a questão de valores, de tudo que foi gasto e dessas denúncias, ela deveria saber para estar denunciando. E aí ela manda um recado também, né? Nas declarações dela, ela manda um recado, mas direto para o presidente Jair Bolsonaro. Ela diz o seguinte, abre aspas, o esquema criminoso não se trata de tias, né? Tias do WhatsApp, mas pondera que preservará a presidência da República em sua apresentação por conta da estabilidade no país. É recado ou não é recado? Ou é pressão mesmo, né, Lúcio? Não é? Mas aí, completando a pergunta que a Nayara fez logo no começo, será que se ela não tivesse perdido a liderança do governo, ela teria falado tudo isso? É a pergunta que fica. É a pergunta que fica. Ora, se você é líder do governo e é mantida como líder do governo, jamais ela faria essas denúncias todas. Ao contrário, ela ia inviabilizar os depoimentos na CPI. Agora não. Agora, como ela foi tirada fora da liderança do governo, em razão exatamente de uma discussão da lista do líder do PSL na Câmara. Essa discussão é anterior, muito antes. Quando se estava discutindo muito, e o delegado Valdir, à época, era líder do PSL, porque o líder do governo na Câmara era a Joyce, e o líder do PSL era o Valdir, era o delegado Valdir. Naquela briga, daquela disputa, inclusive do Eduardo Bolsonaro assumir a liderança do partido, o Valdir sai fora da liderança e você tem toda uma briga, cada minuto aparecia uma lista diferente dentro do partido. Foi exatamente nessa briga, como ela assinou a lista a favor do delegado Valdir e contra o Eduardo Bolsonaro, o presidente da República retirou ela da liderança do governo. A partir desse momento, ela começou a fazer uma série de críticas com relação aos fake news. Mas também os filhos do presidente bateram duro nela, não bateram. Né, professor? É verdade. Duro, né? E com baixo nível, né? Exatamente. Compararam ela a quem? Uma porquinha, não foi? A Peppa Pig, que é um desenho animado de uma porca. É uma porquinha, não é? Porquinha é eu falando, né? Cometeram a chamada gordofobia. E olha só que interessante aqui, Nayara e professor Lorenberg. Uma semelhança pode ser uma mera coincidência? A deputada disse que também teve a informação, é grave, hein? É grave. Ela disse que teve a informação de que o vereador Carlos Bolsonaro, o homem das mídias sociais de Jair Bolsonaro, ele se retirou um pouco nesse tempo, retirou um pouco deu uma paradinha, né? Entendeu? Está descansando, né? Diz que o vereador Carlos Bolsonaro chegou a propor a criação de uma ABIN paralela, isso mesmo, no governo federal, que funcionaria como um órgão clandestino, mas nos moldes da Agência Brasileira de Inteligência do Brasil, que incluiria a instalação de grampos telefônicos. Depois da Grampolândia Pantaneira, chegaram a pensar lá na Grampolândia do Planalto.
Nossa, era só o que faltava. Vamos seguir então aqui com a notícia de frente. Quero saber agora os destaques de vocês para esta quinta. Vamos começar com o seu, professor. Nayara e amigos telespectadores, a discussão, aliás, de todo o parlamento, né? Tanto o parlamento municipal como o parlamento estadual, mas também o parlamento federal estão discutindo a LOA. Isso mesmo, o orçamento da União no Congresso Nacional. E nessa discussão do orçamento da União, o relator do orçamento da União na Câmara Federal é exatamente o deputado Domingos Neto, lá do PSD do Ceará. Ele acrescentou uma emenda a esse orçamento que possibilitará o aumento de 1,7 bilhão de reais do fundo partidário para 3,8 bilhões do fundo partidário. Esse é o tema do meu comentário. Quer dizer, mais do que o dobro. Muito mais, exatamente. Quer dizer, mais do que dobrar o dinheiro público para ser utilizado nas campanhas eleitorais. Exatamente. Pois é um bom assunto porque diante dessa troca de partido e até mesmo a briga que aconteceu internamente no PSL, a criação de novo partido, muita gente se questiona, por que falam que o PSL é um partido milionário, por que falam que o PT é um partido milionário? Mas o professor vai explicar o motivo daqui a pouco. E podia ver também o seguinte, não é, professor? Podia se fazer uma consulta, né, ao ministro do Meio Ambiente, né, Ricardo Salles, que às vezes surpreende, né, em relação aí à preservação ambiental. De repente podia consultar o ministro Ricardo Salles para saber aí se teria algum problema, né, se teria alguma sanção, né, de ordem legal, alguma multa, né, se pudesse se extrair, né, um pouco mais de óleo de peroba para essa turma aí, né? Verdade. Não, porque é o seguinte, né? É difícil de acreditar, né? Que eles querem colocar esse fundo eleitoral, fundo eleitoral em quase 4 bilhões de reais. Exatamente. E olha que a eleição é municipal. Não é nacional. E o seu destaque, Lúcio? Meu destaque aí é que pode ter uma luz no fim do túnel, no caso lá da prisão de segunda instância. É que a informação que circulou ontem é de que o Senado teria recuado naquele acordo com a Câmara e estaria buscando uma via mais rápida para retomar a prisão em segunda instância. Quando fala assim que o Senado recuou naquele acordo com a Câmara, é o seguinte, né? Parece que alguma coisa não deu certo naquele joguinho combinado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ficam aí jogando para a plateia, dizendo que querem aprovar o restabelecimento da prisão em segunda instância. E a luz aí no fim do túnel, eu coloquei isso porque a Comissão de Constituição e Justiça teria decidido pautar para a próxima terça-feira a votação de um projeto de lei que de maneira mais rápida poderia retomar aí a possibilidade do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância, que recentemente foi enterrada lá pelos ilustres ministros intocáveis do Supremo Tribunal Federal. E só uma coincidência, né? Vão pautar isso na Comissão de Constituição e Justiça, não é? Para o próximo dia 10, próxima terça-feira, e aí eu só registro a coincidência. No dia 10, próxima terça-feira, é a data que ficou marcada para concluir o julgamento de uma das senadoras que batalha pelo restabelecimento da prisão em segunda instância, que é exatamente a senadora de Mato Grosso, Selma Arruda, que no próximo dia 10 pode inclusive ter o mandato dela, a cassação do mandato, confirmada lá pelo Tribunal Superior Eleitoral. Pelo crime de Caixa 2 e abuso do poder econômico. Vamos aqui ao GD, ao portal, daqui a pouco então a gente volta
destaques tanto do Lúcio quanto do professor Lourenberg Alves. Vamos ao GD, ao portal Gazeta Digital. STJ adia julgamento dos 5 conselheiros afastados do TCE. O julgamento dos 5 conselheiros afastados do Tribunal de Contas do Estado foi adiado pelo pelo Superior Tribunal de Justiça. A gente está tão acostumado a falar Supremo Tribunal Federal que já vai no automático. A sessão estava marcada para quarta-feira, às 14 horas. José Carlos Novelli, Antônio Joaquim Moraes, Valdir Júlio, Walter Albano e Sérgio Ricardo estão afastados há 2 anos do Tribunal de Contas por decisão judicial. O processo foi retirado da pauta pelo ministro Raul Araújo. O afastamento dos 5 ocorreu durante a 12ª fase da Operação Ararat, denominada Malebold, que foi deflagrada no dia 14 de setembro de 2017. Lúcio e Nayara e amigo telespectador, tem determinadas coisas que nós deveríamos corrigir o mais rápido possível. Veja, tão logo saiu a delação premiada do Sival Barbosa e chegou às mãos do ministro Fux, do ministro do Supremo Tribunal Federal, imediatamente ele falou, uma delação monstruosa. E algumas das suas ações, entre elas, das ações do ministro do Supremo Tribunal Federal, foi afastar de imediato os 5 conselheiros. Aliás, um deles já estava afastado, lembra? O Sérgio Ricardo já estava afastado e foi afastado de novo. Os 5 conselheiros foram afastados imediatamente por determinação do ministro Fux. Passaram todos esses meses, mais de 2 anos, e até agora não se tem uma única resposta, um único item que foi mandado investigar a respeito desses conselheiros. Isso causa estranheza, preocupação e, acima de tudo, a questão da impunidade continua muito grande. Embora todos nós sabemos que o afastamento é uma punição. Lembra, um desses conselheiros havia pedido a aposentadoria e só não foi concedida a aposentadoria por conta deste afastamento. Portanto, o afastamento já é de fato uma punição. Mas qual é a resposta? Aquelas denúncias todas registradas na delação do Sival Barbosa são verdadeiras? Qual foi a investigação que foi feita? Nada, Lúcio. É esse o problema do Brasil. O problema do Brasil é um só, a questão da impunidade. Você tem um início de uma investigação e essa investigação para na metade do caminho e menos da metade do caminho. Veja, na delação do Sival Barbosa, o Sival Barbosa foi preso, alguns dos seus secretários foram presos, mas acabou por aí, morreu. Tem outros políticos que foram denunciados nessa delação que sequer foi barrado ou foi investigado. Tem empresários que sequer tiveram a vida investigada por conta dessa delação. E agora nós temos a figura dos 5 conselheiros que não se tem uma única resposta. Não é correto, não é justo e é ruim para o país e para o conjunto da sociedade. E aí teve uma coincidência aí, não é? Porque esse julgamento aí, a data desse julgamento lá no Superior Tribunal de Justiça, dos 5 conselheiros afastados, para saber se eles continuarão afastados, se eles retornam aos cargos, já está marcada há algum tempo. Já está marcado esse julgamento há algum tempo. E, de repente, na última hora, foi adiado o julgamento lá no Superior Tribunal de Justiça. E a coincidência é que, nesta semana, a ministra Carmen Lúcia, lá do Supremo Tribunal Federal, ao julgar lá um pedido de, não sei se de habeas corpus ou algum outro instrumento jurídico de um desses conselheiros, me parece que do conselheiro afastado Walter Albano, ela solicitou com urgência, deu um prazo de 24 horas para o ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, que é o relator
deste caso dos conselheiros, ela deu 24 horas para que recebesse informações do estágio em que se encontra o processo em relação aos conselheiros lá no Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer, teve essa decisão da ministra e logo em seguida veio a informação do adiamento dessa audiência. O senhor falava aí que teve a denúncia lá do ex-governador Silval Barbosa e que agora é preciso se comprovar para saber se as denúncias são verdadeiras, não são verdadeiras, não só em relação a esse caso dos conselheiros afastados do Tribunal de Contas, mas também em relação aos outros casos, né? E aí, com o julgamento, as pessoas vão poder ter acesso a mais informações que até aqui podem estar sob sigilo da Justiça. Exatamente. Nós tivemos acesso, Lu, só a parte da delação do Silval Barbosa, porque a outra parte ficou sob sigilo. Mas tem mais de 2 anos. Ora, não é possível. Você falou muito que tinham aí pelo menos 2 anexos da delação dele que continuavam sob sigilo, por decisão exatamente do ministro Luiz Fux, lá do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, Lúcio. Olha, o Norberto Bobbio tem um livrinho muito interessante que foi publicado no Brasil. O Norberto Bobbio já morreu há 10 anos, mas foi um jurista fantástico. Ele tem um livrinho chamado O Futuro da Democracia. Foi publicado no Brasil e neste livro aparece uma frase que é muito lapidária e é bom para a gente lembrar agora. Ele falou, olha, o sigilo é algo que não é comum, que é preciso ter um tempo pequeno. O sigilo só é permitido, Lúcio, para que não impeça o avanço da investigação. Mas isso é um pequeno período de tempo, curto. Não, aqui é diferente. É sigilo para tudo. Fica tudo em segredo de justiça sempre. Está tudo errado. E o contribuinte? Isso aqui é o interesse público. Interesse público, todas as pessoas precisam saber. Mas infelizmente, mesmo, o sigilo é regra, quando deveria ser exceção. Essa são as palavras do Norberto Bobbio, está lá escrito. Sigilo é exceção, mas no Brasil é diferente, é regra. Professor Ilúcio, segunda-feira, professor, a gente recebeu aqui numa notícia de frente o defensor público do estado de Mato Grosso, Clodoaldo Queiroz. Falávamos, entre outros assuntos, da situação da Defensoria Pública, que todo mundo conhece, sempre foi muito precária, né? Sempre o patinho feio aí diante dos poderes. E ele falava que o governador parece que tinha se sensibilizado e teria aumentado os repasses. Mas olha, eu trago uma notícia aqui que Mendes veta artigo da LDO e Defensoria Pública só terá recursos para custeio até fevereiro de 2020. O governador Mauro Mendes vetou uma emenda proposta pela Assembleia Legislativa à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, que pretendia assegurar a suplementação do orçamento da Defensoria Pública do Estado. Caso o aporte previsto na lei orçamentária não supra as necessidades do órgão. Os deputados de oposição tentaram derrubar o veto, mas ele foi mantido por apenas um voto de diferença. Segundo o deputado Lúdio Cabral, do PT, sem a emenda, a Defensoria só terá recursos para prestar atendimentos pelos próximos 2 meses. E a Defensoria, que já tinha anunciado que, na verdade, já fechou várias comarcas, né, o atendimento em várias comarcas por falta de pessoal e estava querendo retomar esses atendimentos, não era, Lúcio? A Defensoria hoje está em 44 comarcas. Nos 141 municípios, né? São 79, parece. 79, é isso? 79 comarcas. Então, ela está em 44 e mais de 30 a Defensoria não está presente. E ela atende o mais pobre, aquele cidadão que não tem dinheiro para contratar um advogado. E aí não tem o defensor, aí o Estado, né, por determinação judicial, tem que contratar um advogado dativo.
pagando 10, 20, 30 vezes a mais do que um defensor iria receber para fazer aquele mesmo trabalho. O defensor público geral, o Clodoaldo Queiroz, disse aqui numa notícia de frente de que um trabalho que um defensor público receberia aí em torno de 250, 300 reais, um defensor, um advogado dativo, ele recebe do Estado, às vezes 12, 15, 18 mil reais, para fazer o mesmo serviço que o defensor seria remunerado com 250, 300 reais. Mas o problema aí, Nayara, não vai ser só com a Defensoria. A Defensoria Pública, ela recebe o 12º, né? Os repasses, não é considerado como um poder, mas tem problema aí com os poderes, vai ter problema. Pelo menos essa é a expectativa. Para ontem à tarde, estava prevista uma reunião do governador Mauro Mendes com os chefes dos poderes da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. E a pauta do encontro era a redução dos valores do 12º. E por quê? A necessidade de redução, segundo o governo do Estado. É que dias atrás, a Assembleia Legislativa, os deputados, inclusive, né, e principalmente os deputados da base de sustentação do governo Mauro Mendes, derrubaram um veto do governador, que vai retirar dos cofres públicos valores aí acima de 300 milhões de reais. E aí a informação é de que nesta reunião o governador Mauro Mendes iria devolver a bola. E agora, como é que nós vamos fazer? Reduzimos o 12º? Essa é uma pergunta boa, né? E aí, reduzimos o 12º? Né? É lógico que vai haver resistência, porque vão dizer, olha, governador, nós já estamos trabalhando aí com os valores dos 12º nos últimos 3 anos, não muda nada, não aumenta, só são corrigidas aí as perdas da inflação, mas não dá para se ignorar a derrubada desse veto aí que vai retirar aí centenas de milhões dos cofres públicos, não é? A gente viu, todos nós assistimos, e o Lúcio... E é para mudar isso daí, essa conversa preliminar aí, é para poder alterar lá a lei orçamentária anual. Exatamente. Olha, o Lúcio já comentou, a Nayara já comentou a respeito disso. Durante o governo Pedro Táxi, a transferência do 12º para esses poderes, e somados para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público e até para a Defensoria, era transferido um valor menor. Tanto é verdade que o próprio Estado ou o próprio governo ficou devendo muito dinheiro nessa situação toda. Mas nenhum poder, Lúcio, fechou as portas por conta do repasse a menor feito em vários momentos por parte do governo. Nenhum. Ao contrário, o Poder Judiciário teve dinheiro em caixa, sobrando, o Poder Legislativo teve dinheiro em caixa, sobrando. Isso significa dizer o quê? Que eles estão recebendo, como 12º, um valor muito acima do que cada um deles precisa de fato para ser de forma independente e agir de uma forma que possa prestar melhores serviços à sociedade. Portanto, eles não sofreram nenhum abalo. Ao contrário do Executivo, que teve cada vez menos dinheiro para investimento. Essa é a grande questão. É preciso que nós comecemos a observar e analisar, e o governo se junta com outros poderes para diminuir. Só um exemplo, amigo, só um exemplo mesmo. De acordo com a Constituição estadual, o 12º repassado do governo para a Assembleia Legislativa é até 4%. Para o Judiciário, se não me falha a memória, é até 7%. Só que essa palavra até, que acrescenta essa frase
no artigo da Constituição, nunca é levado em consideração. Tinha que mudar essa palavra. Porque eles nunca respeitam. Não, tinha que mudar. É. Tinha que mudar. Não deveria ser assim, de até 4%. Deveria ser assim, de no mínimo 4%. 4%. Mas é exatamente isso, Lúcio. É exatamente porque eles nunca fazem. Porque, olha, até 4%, isso significa que se o governo transferir 1%, 0,5%, 2%, ele está cumprindo religiosamente a Constituição. Mas eles não fazem isso. Aprova no orçamento o valor máximo. É isso que é aprovado. E ao contrário do que vive e fica tranquilo o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a grande maioria da sociedade passa aperto, porque tem menos dinheiro para investimento, menos dinheiro para educação, menos dinheiro para a saúde, menos dinheiro para a segurança pública. E o que é mais grave ainda, o primo pobre da administração pública, que todos nós já falamos aqui e vamos falar muito mais ainda, que a Defensoria Pública não tem o valor e o dinheiro que deveria ter para se manter, para aumentar o seu espaço de atendimento. E aí a culpa não é só do governo, não. A culpa é muito mais da Assembleia Legislativa, Lúcio, porque você tem um veto do governo e que é prerrogativa da Assembleia Legislativa derrubar esse veto, e não o fez. Não fez porque não está nem aí, Nayara, não está nem aí para a Defensoria Pública, não está nem aí para a imensa maioria da população que precisa da assistência jurídica, e um dos maiores fontes, a maior fonte e a única fonte é exatamente a Defensoria Pública. Certo, vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente vai falar do caso da senadora Selma Arruda, a gente que falou muito disso no A Notícia Diferente de ontem, mas a gente volta a falar sobre a cassação de Selma Arruda, então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente, e antes aqui de chamar a matéria, eu quero destacar ontem, Lúcio, professor, a gente falava aí de uma participação do nosso telespectador, o Ivan, se eu não me engano, ele que falava que estava aí esperando se chamar no processo seletivo do Detran, disse que já mandou inclusive várias mensagens aí. E ele destaca que no governo Pedro Táxi o prazo para os aprovados serem chamados terminou em setembro. Já no governo Mauro Mendes teve aquele decreto de calamidade pública, mas agora eles conseguiram na justiça para serem chamados e até agora nada. E a gente tem essa resposta aqui ao nosso telespectador. O governo do estado está impedido de chamar aprovados em concursos, pois fere a lei de responsabilidade fiscal. Atualmente, o índice com a folha de pagamento está em 58% de comprometimento com orçamento, quando a LRF orienta que fique em 49%. Dessa forma, somente quando alcançar o índice determinado pela LRF é que o governo poderá fazer chamamento de acordo com a necessidade de cada órgão, diz aí a nota do governo ao nosso telespectador. E se Selma Arruda tiver um mandato político de senadora cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, os mato-grossenses terão que voltar às urnas novamente, dessa vez para votar para senador. No caso de uma eleição suplementar, os gastos extras da Justiça Eleitoral podem chegar, olha só, a 11 milhões de reais. O repórter Antônio Carlos Silva conta pra gente. Em relação ao julgamento da senadora Selma Arruda no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, o presidente do TRE de Mato Grosso disse que, por enquanto, a Justiça Eleitoral aqui no estado tem que aguardar o final do julgamento no Distrito Federal para depois tomar qualquer providência.
questão dos embargos tecnicamente são cabíveis, mas pelo que eu pude observar do voto do relator, me parece que fez uma referência a que os embargos não suspenderiam a implantação imediata daquela decisão. Sobre quando haveria uma nova eleição suplementar para senador em Mato Grosso, a Justiça Eleitoral esclarece. Depende de quando o acórdão for publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Nós, evidentemente, já estamos nos preparando para uma situação como essa, para não sermos pegos de surpresa e não ter nenhum preparativo, né? Então, nós temos pensado nessa situação. Evidentemente, temos que buscar a definição de recursos, e isso aí certamente vai depender do resultado final desse julgamento no TSE. O presidente do TRE esclarece: se houver eleição suplementar para senador em Mato Grosso, a Justiça vai ter de seguir todas as regras eleitorais, como, por exemplo, registrar as candidaturas e também dedicar tempo de rádio e TV aos partidos políticos. É uma outra eleição com todos os requisitos de uma eleição, desde a inscrição do candidato, né, o registro da candidatura, tempo de discussão, de propaganda. É uma outra eleição. Todos os requisitos que se aplicou na eleição anterior serão aplicados também nesta. Uma das hipóteses seria fazer a eleição suplementar para senador junto com a eleição municipal de prefeito e vereador, só em outubro de 2020. Agora, se esse pleito suplementar acontecer e for antes, deve gerar um custo aí extra de 11 milhões de reais à Justiça Eleitoral, que deve enviar, por exemplo, aos 141 municípios 7.800 urnas eletrônicas e usar 8 aviões e 105 satélites. Vale lembrar, o julgamento da situação da senadora Selma Arruda, do Podemos, no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, prossegue na próxima terça-feira, dia 10. Com apoio técnico de Tarcísio Novaes e imagens de Paulo Henrique, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. E o advogado especialista em direito eleitoral José Antônio Rosa participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele falou sobre a situação da senadora que pode ter o mandato cassado. Confira alguns trechos desta entrevista. A senadora Selma Arruda está sendo perseguida, é uma perseguição política, porque ela combatia aí a corrupção, que ela colocou os bandidos na cadeia, e só por isso é que ela está enfrentando todo esse problema. Não é por aí, não é, doutor Zé Antônio? Nesse caso. Nesse caso em específico, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que nós estamos discutindo aqui e que estamos vendo é um processo amplamente instruído, com um volume de provas que eu nunca vi em nenhum processo. São provas contundentes, robustas, provas documentais, não precisaria ir nenhuma testemunha para nada, porque as provas que foram carregadas no processo são suficientes por si só para caracterizar o que está sendo, o que está levando ela à condenação, ou seja, o abuso de poder econômico, o caixa 2 de campanha, e o uso indevido de recursos fora do período eleitoral. O que a gente verificou é que a defesa do Gilberto Possamay, que é o suplente de Selma Arruda, alegou de que realmente esse dinheiro foi emprestado, mas não falou que não sabia para qual que era a finalidade. É possível, então, que só a senadora seja cassada e, na verdade, vire inelegível e não o seu suplente, o Gilberto Possamay? É possível a defesa conseguir com essa alegação? Impossível. Quando se caça um majoritário, se caça a chapa. Independentemente dele ter praticado algum ato ou não, dele ter feito alguma coisa ou não, o que ela fez se aproveitou a ele, porque ele só foi eleito primeiro suplente porque ela fez esse tipo de procedimento. Então ele foi eleito. Então o que se aproveita, ele é cassado, tanto ele quanto a segunda suplente. A outra punição, que seria a inegibilidade, que no caso não se aplicou aqui, e não vai se aplicar lá no TSE para a segunda suplente, é porque no andar da carruagem do procedimento investigatório, não se chegou a nenhuma conclusão de que ela tenha participado de alguma coisa disso. Então, por isso, a punição
da inegibilidade por 8 anos, ela não vai enfrentar, mas ela vai enfrentar, sim, a cassação do seu mandato de segunda suplente, porque ela se aproveitou dessa situação para se eleger no mandato. Na hipótese lá de ser confirmada lá a cassação da senadora Selma Arruda e dos suplentes dela, tem que ser realizada uma nova eleição. Duas perguntas. Por que o terceiro colocado não pode assumir? E a segunda pergunta é o seguinte: em quanto tempo seria convocada uma nova eleição? As chapas majoritárias, elas têm previsão legal, constitucional, de que, uma vez cassada, não há mais a possibilidade de assumir o segundo ou terceiro colocado. E a chapa de senador é uma chapa majoritária. Então não há possibilidade de assumir o segundo, o terceiro ou quarto colocado. Simplesmente porque não há previsão legal. Isso é algo já pacificado. Não, isso é legal, está na lei, está na Constituição Federal e está no Código Eleitoral. Mas só acrescentando, antes do senhor responder a segunda pergunta do Lúcio, ainda sobre esse assunto, a defesa do terceiro colocado, que é o terceiro colocado ex-vice-governador Carlos Fávaro, José Eduardo Cardoso, disse que essa cadeira não poderia ficar vaga até novas eleições. Nem nesse período o terceiro colocado poderia assumir até que se faça novas eleições aqui em Mato Grosso? Isso não há possível? Possibilidade de não cumprir a lei, não há previsão legal para isso. Diferentemente disso, o próprio relator, ao se colocar sobre essa situação que o José Eduardo Cardoso havia colocado, de que não poderia ficar vago porque o Estado ficaria sem um representante e isso seria problema, ele se lembrou da Constituição Federal, que diz que se for cassado o mandato do senador, a chapa inteira, não tiver quem assumir da chapa, ou nos últimos 15 meses do mandato, não haverá eleição. Se não houver eleição, portanto, não vai haver quem assuma. Então, já há uma previsão de que nos 15 meses últimos, caso seja cassada a chapa inteira, não terá eleição, portanto, ficará 15 meses sem um senador. Essa mutatis mutandis, trazendo de lá para cá, para este caso aqui, ficar 3, 4 meses sem um Senado, para quem ia ficar 15 meses, nesse caso da previsão legal, não há nenhuma diferença. Portanto, não há como o Carlos Fávaro ou qualquer um outro assumir esta vaga, mesmo que temporariamente, porque não há previsão legal. Não tem previsão legal. Sem previsão legal, não tem como ninguém dar posse ao terceiro colocado neste caso. Já com relação às eleições, o voto do ministro Og Fernandes foi no sentido de que o afastamento imediato, tão logo seja publicado o acórdão, e comunicado ao TRE para iniciar o procedimento para a realização de novas eleições. Que, segundo cálculos do próprio TRE, essa nova eleição custaria 11 milhões de reais ao TRE, na realidade, aos cofres públicos. É o contribuinte que vai pagar isso. Existe a possibilidade, por exemplo, da Justiça Eleitoral querer receber de quem provocou, de quem teve a culpa para que um novo pleito tenha que ser realizado? Sim, existe já uma resolução do TSE, no sentido de que aquele que deu culpa, que deu causa para a nova eleição, no caso a desembargadora, a juíza Selma, senadora, e o primeiro e o segundo suplente, devem ser responsabilizados e devem ressarcir os cofres públicos do valor que for gasto. Então, é possível, sim, que essa ação seja feita, intentada contra a senadora, tão logo terminada a eleição, será feita uma ação de cobrança. Contra a senadora e os suplentes. E os suplentes, que são responsáveis pela sua cassação, porque fraudou a eleição, comprovadamente, nesse caso aqui, não estamos falando em hipótese, não, comprovadamente fraudou as eleições, portanto, a sua cassação leva à nova eleição e responsabiliza ela pelo pagamento da nova eleição. Esses foram então os destaques sobre a senadora, falando que é quase impossível aí, né, professor Lúcio, quase impossível o terceiro lugar, que é o Carlos Fávaro, conseguir assumir essa vaga durante o período que antecede uma nova eleição. Então, quase impossível. Eu diria que não é possível de forma nenhuma, né? Nenhuma. Até porque, se nós observarmos, aliás, o amigo telespectador certamente deve lembrar disso. Na última página daquele relatório aqui, Lúcio, do relatório
da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, no penúltimo parágrafo, estava uma sugestão do relator dizendo que o cargo deveria ser ocupado pelo terceiro colocado. Só que essa sugestão dele não foi aceita por nenhum outro membro da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Portanto, essa sugestão foi derrubada aí. E não há, como muitíssimo bem disse o advogado, não há previsão legal para que o terceiro lugar assuma a vaga de senador. Além de tudo isso, na decisão de ontem, no voto de ontem, duas pessoas se manifestaram contrário à convocação do terceiro lugar para assumir a vaga. Um foi o membro do Ministério Público Eleitoral, que falou primeiro do que o relator, e ele foi claro e curto. Não é possível que o terceiro lugar assuma a cadeira. E o relator também foi com a mesma convicção. Então não tem a menor sentido e a menor condição que o terceiro lugar venha a assumir a cadeira de senador. Lúcio, vamos então para o seu destaque? Vamos lá, Nayara. O meu destaque é para falar o seguinte, que surgiu aí uma luz, né, no fim do túnel sobre a prisão em segunda instância. A informação divulgada ontem é de que o Senado teria recuado do acordo lá feito com a Câmara e pode aí buscar, e pretende buscar uma via mais rápida para retomar a prisão em segunda instância. É que nesta quarta-feira a Comissão de Constituição e Justiça do Senado decidiu pautar para a próxima terça-feira, dia 10, a votação de um projeto de lei que, de forma mais rápida, retoma essa possibilidade do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Prisão depois da condenação em segunda instância, que recentemente, só para relembrar, para que a gente não se esqueça, e vai ser difícil esquecer, que os ministros, né, os quase intocáveis ministros lá do Supremo Tribunal Federal, enterraram numa nova interpretação da Constituição brasileira. E aí, essa mudança, né, essa reviravolta teria sido encabeçada aí por aqueles senadores que são chamados de lavajatistas, aqueles que defendem a Operação Lava Jato, porque quem é contra a prisão em segunda instância, automaticamente também é contra a Operação Lava Jato. Bom, aí esses senadores aí encabeçaram esse movimento e apresentaram lá a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a senadora Simone Tebet, que é aqui do Mato Grosso do Sul, um manifesto solicitando aí esta votação independentemente do acerto que havia sido costurado entre os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, os dois do Democratas. Aliás, tanto Davi Alcolumbre como o Rodrigo Maia não são nem um pouco apaixonados por restabelecer a prisão em segunda instância aqui no país. E aí os comandos das duas casas haviam concordado em deixar de lado o projeto do Senado para abraçar a PEC. E aí houve esse recuo. Para que o martelo do acordo fosse batido, a Câmara deveria ter apresentado até terça-feira um cronograma de tramitação para enfrentar um discurso de que o Legislativo estava interessado em protelar a votação da matéria. Só que aí a Câmara também teria que apresentar um calendário. E aí, este calendário não foi apresentado, e aí esse grupo de 44 senadores apresentou lá a presidente da Comissão de Constituição e Justiça o manifesto solicitando a apreciação aí desse projeto. Por ter sido apresentado por senador,
o projeto é terminativo lá na Comissão de Constituição e Justiça. O que é que isso aí significa? Significa que basta ele ser aprovado lá pela Comissão de Constituição e Justiça para que siga diretamente para a Câmara. Mas as coisas não são tão fáceis, porque na prática isso dificilmente ocorre com projetos polêmicos e um recurso já estaria sendo preparado em plenário para ser apresentado para que se exija a votação de todos os senadores. E aí é o seguinte, o que é que precisa para que esse projeto, depois de aprovado lá na Comissão de Constituição e Justiça, o que é que precisa para ele ser votado em plenário? Professor Lorenberg Alves, Nayara Moura. Precisa de uma providência básica, simples, mas não tão fácil. Precisa que o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, coloque a matéria em votação. E é aí que o bicho pega. Porque, como eu já disse aqui, tanto ele, né, o presidente do Senado, como o presidente da Câmara, estão jogando para a plateia, fazendo de conta que querem colocar para andar ou o projeto de lei, né, ou a PEC lá na Câmara, para restabelecer a prisão em segunda instância, mas é só jogo de cena. Eles não se interessam nem um pouco em restabelecer aí essa prisão em segunda instância, porque isso vai contra o desejo, os interesses daquela turma que representa a banda podre da classe política brasileira, que tem problemas com a justiça por propina, por corrupção, né, por lavagem de dinheiro, e aí, se forem condenados em segunda instância, terão que ir para a prisão se isso daqui for restabelecido lá pela Câmara dos Deputados, ou lá pelo Senado Federal, que depois tem que ir para a Câmara para ser confirmado, porque, afinal de contas, o nosso regime aqui ele é bicameral. As duas casas têm que aprovar essa matéria. Mas já é uma luz no fim do túnel. Melou, por enquanto, aí este acordão do presidente do Senado com o presidente da Câmara, e existe aí uma possibilidade de que na próxima terça-feira, dia 10, né, a Comissão de Constituição e Justiça vote pelo restabelecimento aí da prisão em segunda instância. E só citando aqui uma coincidência, no dia 10 entra em pauta isso lá na Comissão de Constituição e Justiça, na próxima terça-feira, que é a mesma data que já foi marcada pelo Tribunal Superior Eleitoral para concluir o julgamento da senadora Selma Arruda por prática de Caixa 2 e abuso do poder econômico. E eu falo coincidência porque a senadora Selma Arruda, e aí nesse caso é preciso fazer justiça, ela é uma das maiores defensoras pelo restabelecimento da prisão em segunda instância e criticou duro o Supremo Tribunal Federal quando eles resolveram dar essa nova interpretação à Constituição brasileira, dizendo, olha, para prender o cidadão tem que esgotar todos os recursos. E aí prescreve o crime e muita gente não paga por aquilo que fez de errado. É isso. Infelizmente a sociedade, e aí reflete tudo isso que você falou, claro, vai refletir na vontade da sociedade, na descrença da sociedade com a política e com a justiça, que foi comentário do professor Lorenberg de ontem, de quarta-feira, a pesquisa, né? Que mostra aí esse descontentamento da população, tanto com a classe política quanto com o judiciário. E aí, só antecipar aqui, rapidinho, sem entrar no mérito, professor. E aí é o seguinte, essa turma aí que não quer a prisão em segunda instância, né, ou depois da condenação em segunda instância, provavelmente é essa mesma turma
que quer dobrar o valor deste fundo eleitoral, né? Para que o contribuinte pague a eleição dos senhores políticos, eles se elegem, fazem um monte de promessa, contam um monte de mentira e depois uma parte deles, depois de se eleger com o dinheiro público, vai lá para roubar o dinheiro do povo. Bacana, não é? Que bacana. Muito né? bom. O cidadão paga para depois ser roubado. E a juíza livra delatados por Silval de bloqueio no valor de 3,5 milhões. A juíza Célia Regina Vidotti, da Vara Especializada em Ação Civil Pública de Cuiabá, negou na terça-feira um pedido liminar de ação por improbidade administrativa e livrou de bloqueio estabelecido de 3,5 milhões uma construtora e 2 pessoas delatadas pelo ex-governador Silval Barbosa. Eram alvos do pedido de bloqueio o ex-secretário de Estado em Infraestrutura Sinésio Nunes e a construtora Rio Tocantins e seu dono Rosiane Guimarães. Silval Barbosa e também o ex-secretário Valdísio Juliano são partes do processo, mas não foram objeto em razão da condição de delatores premiados. Segundo esclarecido por Célia Regina, os requerimentos contra Silval e Valdésio são meramente declaratórios. Por isso que foi negado, já que a gente estava falando aí desta impunidade que impera no país, mais uma aqui para conta, como se diz. E já que você falou aí de Silval Barbosa, Nayara, registrar aqui uma outra informação. O presidente Eduardo Botelho descarta uma CPI da Defaz e diz que nem Silval, olha só, diz que nem Silval utilizou a polícia para fins políticos. O presidente da Assembleia anunciou que não irá abrir um procedimento para investigar a denúncia apresentada pelo prefeito Emanuel Pinheiro contra o governador Mauro Mendes. Só para situar aí, o prefeito da capital acusa o governador de utilizar a estrutura do Estado para prejudicá-lo politicamente. Botelho, no entanto, renegou os indícios e considerou que nem mesmo Silval utilizou a polícia para fins políticos, conforme sugere o MDBista. Não acredito, porque a polícia hoje é totalmente independente, caso de polícia é caso de polícia, e ninguém utilizou isso. Nem Silval, quando era governador, utilizou a polícia. Silval fez um monte de outras coisas, né? Mas isso aqui, segundo Botelho, ele não fez. Não usou a polícia. Vamos para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. O secretário municipal de saúde, Luiz Antônio Postas de Carvalho, falou sobre a situação do Hospital Geral. Os atendimentos estão suspensos desde segunda-feira. Os detalhes com José Porto. Olá, bom dia a vocês da bancada e quem nos honra com a audiência em casa pela notícia de frente. Pois é, a Prefeitura de Cuiabá vem dando explicações sobre alguns contratos com hospitais filantrópicos, prestadores de serviços para o município. O Hospital Geral Universitário acabou suspendendo o atendimento a pacientes do SUS no convênio com a Prefeitura. Vale destacar que uma das principais especialidades atendidas por este hospital é na área cardiológica, ou seja, na cardiologia, mas são vários outros procedimentos também realizados na unidade de saúde. O hospital alega que a Prefeitura tem uma dívida de R$ 5.800.000 e que o pagamento não é efetuado desde dezembro de 2018, ou seja, há um ano. E a Prefeitura estaria aí fazendo essa parte da contratualização por parte de repasse. A gente vai entender essa situação toda, porque o município, de alguma maneira, estaria com dificuldade para fazer esses pagamentos. Nós vamos conversar com o secretário de Saúde da capital, Luiz Antônio Postas de Carvalho. Secretário, o que acontece? Essa dívida é tudo isso? Por que o município não consegue fechar esses pagamentos? Bom, primeiro nós temos 4 hospitais contratualizados. Por que só o Hospital Geral que está reclamando? Os outros 3 não estão.
porque está mais ou menos em dia todo mundo. Eles sabem disso. O atraso que existe com o Hospital Geral é de dias, poucos dias. Nós tivemos uma glosa no mês passado de R$1 milhão por parte do governo do Estado. Esse dinheiro faltou para o São Benedito e eu paguei o São Benedito, que é público, não é privado. Então a prioridade dentro do próprio sistema SUS é você pagar primeiro o público e depois o privado. E avisamos que esta semana estariam recebendo, e não são 5 milhões e pouco, são menos de 4 milhões. E desses 4 milhões tem R$938 mil, que é relativo a uma emenda parlamentar. Essa emenda tem um contrato à parte, que não está pronto, não está liquidado, ainda leva assim, uns 10, 15 dias para ficar pronto e liquidado. Portanto, não há débito nesse vulto para o Hospital Geral. Agora, a partir do momento que ele em 24 horas me notificou e paralisou, nós temos um contrato e a regra do contrato é claro. 30 dias, etc, etc. Então, a partir desse momento... O hospital descumpriu o anúncio, ou seja, a comunicação ao município, secretário? O hospital foi imprudente e comunicou com 24 horas. Mas não há problema nenhum, porque a fila da cardiologia é uma fila que quase não anda. E está na hora da gente observar por que essa fila não anda. Por isso é que o município vai ofertar esse serviço a partir de próximos dias aí. O município não estaria satisfeito com esse contrato, ou seja, esse atendimento por parte do HG nessa área, secretário de cardiologia? Não só o município, acredito que os pacientes também. Há uma senhora lá reclamando, eu vi uma entrevista reclamando que está 250 dias aguardando uma cirurgia. É que a verdade é o seguinte, o município atende a todos. Do Cuiabá, os mato-grossenses, atende todo mundo, e atende com excelência, com boa vontade. O município, nos seus próprios, não procura quem é mais rentável, quem é menos rentável na tabela SUS. Nessa polêmica toda, de contratualização de alguns serviços, no caso aí, a suspensão do Hospital Universitário, o Hospital Geral Universitário, que paralisou o serviço, alegando aí essa crédito, ou seja, uma dívida por parte da Secretaria. Com as imagens do Aguinaldo Gomes, José Porto para a Notícia de Frente. Só fazer um registro aqui, Nayara. Na última terça-feira, teve uma reunião da Secretaria Estadual de Saúde com os hospitais filantrópicos, porque queriam tomar pé aí da situação dos problemas com o Hospital Geral e Maternidade aqui de Cuiabá. A Prefeitura sempre reclama de que o governo do Estado está com pagamentos atrasados. O governo do Estado diz o seguinte, que de 2019 os pagamentos estão todos rigorosamente em dia. E aí registrar o seguinte, para essa reunião da Secretaria Estadual de Saúde com os hospitais filantrópicos, o secretário de Saúde de Cuiabá, ele foi convidado a participar dessa reunião. Seria uma ótima oportunidade para discutir esses pontos que ele acabou de colocar aqui na entrevista, aquilo que eles reivindicam ao governo do Estado. Então, essa reunião teria sido uma ótima oportunidade para discutir esses assuntos entre o secretário de Saúde de Cuiabá e o secretário de Saúde do governo do Estado, juntamente com os hospitais filantrópicos. Mas o secretário de Saúde de Cuiabá não compareceu à reunião, mas enviou um representante para essa reunião. Me parece que um representante lá que era do 2º ou 3º escalão da Secretaria de Saúde. Professor, vamos para o seu destaque? Nayara, Lúcio e amigo telespectador, é praxe, nesse período do ano, ser discutido a lei orçamentária, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional. No Congresso Nacional, o orçamento da União será aprovado até o dia 22 de dezembro. Pois bem, o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, que é o relator disso tudo, ele acrescentou uma emenda a esse orçamento que possibilitará o aumento de 1,7 bilhão de reais do fundo partidário para 3,8 bilhões de reais. Veja, e nós não temos eleições gerais, mas eleições municipais. Mesmo assim, eles querem aumentar ainda mais este valor.
amigo telespectador, não pode perder de vista que existem aí 13 partidos que apoiam essa emenda. Entre eles, o PP, o MDB, o PTB, o PT, o PSL, o PL, PSD, PSB, Republicanos, PSDB, PDT, DEM e Solidariedade estão apoiando essa medida. A gente não pode perder de vista que existem duas grandes fontes, principalmente essas duas grandes fontes, para partidos e candidatos: o fundo partidário e o fundo eleitoral. Ambos precisam da aprovação no Congresso Nacional e ambos precisam do apoio do presidente da República. Portanto, há uma negociação entre o Congresso Nacional e o próprio presidente da República para aumentar tanto o fundo partidário, que está estimado em 928 milhões de reais, para aumentar tanto o fundo partidário quanto o fundo eleitoral. Mas o presidente da República pode vetar, Lúcio, pode vetar. E é uma prerrogativa do presidente da República. Mas o que é mais interessante é perceber que por que o PSL e o PT aparecem nessa lista apoiando o aumento desse fundo partidário. Porque eles dois, Nayara, e aí já entrando na questão que você levantava no bloco anterior, o PSL e o PT são os dois partidos com maior número de bancadas na Câmara Federal. E por conta disso, os maiores valores, tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral, cabem a estes partidos, porque é de acordo com a eleição. E depois vem DEM e MDB, não é? Isso, exatamente. É de acordo com a composição da Câmara Federal. Quem tem maior número de representantes na Câmara Federal que foi eleito, recebe uma maior fatia deste bolo. E é milionário, assim, o PSL. Calcula-se que ele recebe aí de 300 milhões, que deve receber 300 milhões. Por isso aquela briga antiga. Quem iria comandar e dominar e controlar o partido? Por causa do fundo partidário e também do fundo eleitoral. Então, veja, é o dinheiro público que está sendo que mantém a campanha eleitoral desde aquele instante que, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, em que retirou a doação por pessoa jurídica para a campanha eleitoral, criou-se, em 2017, o fundo eleitoral. Pois é, e aí esse fundo que é pago com o dinheiro da população. É bom frisar isso, né? Isso a gente não pode esquecer, né, Lúcio? Que esse fundo sou eu, é o Lúcio, é o professor, é você de casa que custeia. Infelizmente. E isso daí é brincar com a cara da sociedade. A gente tem que pagar por todo um processo, toda uma campanha eleitoral. E o que é mais grave ainda, pode-se fazer, porque o dono do partido tem o controle também de distribuir essa grana entre os candidatos. E, ao fazer isso, privilegia os mais próximos. E aí o seguinte, né? O senhor falou das siglas aí que apoiam, né? Que apoiam. Que se dobre o valor do fundo partidário, chegando a quase 4 bilhões de reais. Aí o seguinte, aí o PT e o PSL pensam da mesma forma, não é isso? Da mesma maneira. Aí tem o MDB e quem mais? O PSDB, o DEM. MDB, o PSDB, o DEM também pensam da mesma forma. Da mesma forma. Ou seja, o que eles estão falando, olha, o que nós queremos é dinheiro. Dinheiro público para fazer campanha, né? Para fazer promessa, para dizer coisas que nós não vamos cumprir. E depois, né? A gente sabe o que acontece, né? Daquela banda podre, né? De enfiar a mão nos cofres públicos. Se elege com o dinheiro público para roubar o dinheiro do povo. Eu já falei isso aqui uma vez, mas não custa repetir. Vamos então, Lúcio, obrigada, bom dia. Professor, obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia.